Tanto que quando eu assumi aqui a cadeira de CEO, as pessoas me perguntavam assim, mas você tá pronta? Não, claro que não, nunca estive pronta. Como se prepara? Exato, mas eu sabia que esse momento poderia chegar e eu dei o meu máximo. E eu entendi que eu tô indo pro meu próximo objetivo e eu vou provar que eu posso assumir isso aqui. Eu assumi como CEO e de um ano pro outro a gente cresceu 60%. Uau! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café com Lelê. Esse mês em especial ao empreendedorismo feminino, trazendo tantas convidadas extremamente importantes, inteligentes e maravilhosas aqui para compartilhar com a gente suas histórias inspiradoras. Hoje eu tô aqui com a Isabela, que vai contar um pouco pra gente. Isabela, obrigada por ter feito o convite. Vou pedir para que você comece se apresentando e contando um pouco quem é a Isabela e o que você faz hoje em dia. Legal. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje. Eu sou Isabela Castilho, eu sou CEO da Rocket City. A Rocket City ela é uma escola de programação que forma pessoas desde do zero até especializar os nossos alunos, então, e treinamento de times de tecnologia. E aí, vamos contar um pouquinho mais ao longo do nosso papo aqui. Muito bom, que legal. Olha só, gente, mulher CEO de uma escola de tecnologia. Amei! Isso. Você sempre esteve nessa visão de tecnologia, Isa, não? Na verdade, mais ou menos. A minha história, ela começa um pouco... Quando eu era mais jovem, eu gostava de tecnologia, eu gostava de jogos, eu gostava de computador, mas eu também gostava muito de jogar, de esportes. Então, meu sonho, na verdade, era ser jogadora de futebol, não era tecnologia. Olha só, você jogava futebol quando criança? Jogava futebol e tem um pouco a ver a minha história de futebol com tecnologia. Futebol, eu não tinha naquela época uma inspiração no futebol, porque todo mundo que eu olhava era homem e eu como uma mulher, como eu seria uma jogadora de futebol? E aí a minha história foi andando até que eu fui mãe aos 23 anos e lá eu tive que me adaptar. Quando a minha filha nasceu, eu era muito jovem, né? E aí, quando eu fui mãe, ali veio um estalo na minha vida que eu preciso dar o próximo passo da minha vida, para onde que eu vou? E agora não tem mais a chance de errar. Agora eu preciso seguir um caminho certo, porque agora eu tenho uma pessoa que depende de mim. Então, ali naquele momento, eu decidi ir para a área de tecnologia, porque eu era apaixonada por essa área. E eu nunca tinha ido antes, porque tecnologia naquela época, quando eu terminei a escola, não era uma área como é hoje, que todo mundo conhece. Era uma área que, tudo bem, existia um espaço, mas não era um mercado muito bom. Então eu resolvi ir para essa área de tecnologia, e ali eu fui me aventurando, comecei a estudar. Só que eu tinha um objetivo muito claro agora, que era a minha família, né? Que era, eu precisava dar uma vida boa para minha família, saúde, e ali eu só tinha um caminho. E aí eu fui e eu me tornei programadora, eu trabalhei ali quase 5 anos como programadora, até que em um determinado momento eu conheci a comunidade da Rocket City, surgiu ali uma oportunidade, eu me identifiquei porque eu já conhecia a comunidade, eu já consumia os conteúdos deles, e eu sentia que aquele lugar tinha muito propósito e estava muito alinhado com meus valores, assim. Vendo de fora eu via, caramba, será que isso é real, assim? Será que esse lugar é real? E até que eu entrei, e dali eu entrei ganhando pouquíssimo. Na época eu fazia vídeos de tecnologia, né? Criava conteúdo técnico para tecnologia. Como a empresa era super pequena ali, tinham 5, 6 pessoas, eu fui crescendo muito e eu fui fazendo um pouco de tudo, né? E como eu estava muito focada naquele meu objetivo e só tinha um caminho, ali a minha história foi se desenvolvendo até eu virar CEO aqui nessa empresa. Maravilhosa. Eu sempre falo isso, gente, sobre a importância de entrar num lugar e realmente vestir a camisa e conseguir se desenvolver até chegar na maior cadeira da empresa, né? Então, é realmente muito promissor você saber o que você quer e se incentivar, e buscar referência, enfim. Qual foi a sua verdadeira inspiração dentro da Rocket? Assim? O que você fez para se desenvolver tanto? E em quanto tempo foi até você se tornar CEO? Legal. Eu tô aqui há 6 anos, praticamente. Demorou quase 4 anos para eu virar CEO. Então, eu costumo dizer que as pessoas hoje, nesse mundo imediatista, elas querem tudo para amanhã. E na minha carreira não foi de um dia para o outro. Eu tive que batalhar muito, eu tive que lutar muito e crescer muito. Só que, na verdade, o que aconteceu aqui para isso tudo se desenrolar foi que eu tive muita vontade de me desenvolver. Eu almejava muito esse lugar. Porque quando eu era programadora e eu trabalhava em outro lugar, eu tive uma gestora mulher. Que legal. E ela me inspirou a entender que, eu também posso chegar nesse lugar que ela tá, né? E aí, quando eu cheguei na Rocket City, eu almejava aquele lugar, eu sabia que eu podia chegar lá porque eu já tinha uma inspiração na minha vida. E aí eu fui me desenvolvendo. E por muitos anos ali,
eu não tinha bem uma liderança, porque a empresa era muito pequena, então... Você não tem meio que um caminho, né? Uma Exatamente. metodologia para chegar na posição de Exatamente. Na maioria das vezes, eu tinha que estudar, me desenvolver, buscar fora, buscar mentoria, para eu aprender aquilo dali, formar um time, contratar pessoas e ir para a próxima. Então, por muito tempo, eu só dependi de mim mesma para me desenvolver. Isso é importante, né? Tem muita gente que, às vezes, não entende que só depende, na maioria das vezes, de você, né? Fica dependendo sempre de, mas não tem uma pessoa aqui que me ajuda a desenvolver. Tá, mas você não precisa dessa pessoa, né? Ou o plano de carreira, né? Muitas Exatamente, pessoas entram nas empresas. exatamente. Mas qual é o plano de carreira? Ou é uma empresa que não tem um plano de carreira bem definido. Gente, nós somos protagonistas da nossa própria carreira. E isso faz muito mais sentido, porque você consegue você traçar a tua própria vida, a tua própria carreira, né, dentro de um lugar. É isso aí. E quais são os seus maiores desafios hoje na cadeira de CEO do lugar que você tá? Legal. Eu acho que o maior desafio de praticamente a maioria das pessoas são pessoas, óbvio, né? A gente vive num mundo que tudo a gente precisa de pessoas e as pessoas são muito diferentes, né? Então existe esse desafio de como você lida com as pessoas, de como você ajuda essas pessoas a se desenvolverem, a responsabilidade em cima dessas pessoas que a gente tem, que eu costumo falar, né? A gente tem uma responsabilidade gigantesca, a gente tem um time hoje ali de praticamente 80 pessoas, só que não são 80 pessoas, são 80 famílias. Então, como que a gente se responsabiliza por essas pessoas? E principalmente por ser uma empresa de educação, e eu acredito muito que a única forma da gente mudar o mundo é através da educação, né? Principalmente por ser uma empresa de educação, a gente tem uma responsabilidade ainda maior de educar essas pessoas, de formar pessoas ali que vão ser pessoas com valores e que vão conseguir mudar de fato o mundo. Então, eu acho que o nosso maior desafio é na formação dessas pessoas e dentro da empresa, olhando para dentro, é lidar com essas pessoas, ajudar elas a se desenvolverem. A gestão em si é o mais Exatamente, difícil, a gestão né? de pessoas. E você na pessoa física? Porque você tem uma filha que hoje ela já é um pouco mais velha, mas na época foi um divisor para você, né? Como é gerir a sua vida pessoal com tanta responsabilidade da cadeira que você ocupa? Legal, um desafio gigantesco, né? Não é fácil, não vou romantizar aqui isso. É gigantesco o desafio e mais pelo sentimento, né? Às vezes, no início eu me culpava muito, sabe? Eu me culpava muito porque eu tinha uma filha pequena e eu tinha que viajar e eu tinha que trabalhar e às vezes eu tinha que me dedicar mais. E isso me fazia pensar um pouco assim, será que eu tô sendo uma boa mãe? Será que eu tô sendo uma boa esposa? Você se questiona o tempo inteiro. Exatamente. Então, existe um desafio muito grande em equilibrar todas essas coisas. Mas eu sou muito sortuda, assim, porque minha filha é uma menina maravilhosa e ela entende muito bem, ela compreende muito bem e ela me dá muita força, sabe? E é uma inspiração, né, pra ela Exato. também. A gente pode hoje entender que as famílias, elas são, antigamente, né, tinha muito o clichê da família tradicional brasileira. E aí, se divergia uma coisa ou outra, as crianças sentiam esse impacto. Hoje em dia é muito mais diverso, tem muitas Exato. oportunidades, né, pra cada um seguir um rumo. Exatamente, mas é esse, para mim, o desafio entre equilibrar isso, mas eu acho que assim, tudo é possível, né? Eu sempre acreditei que tudo é possível. Então, a gente mexe um pouquinho aqui, mexe um pouquinho ali, a gente vai evoluindo, a gente vai lidando. Eu sempre falo para ela, lá na frente você vai olhar para trás e você vai entender tudo que eu fiz, E você quer que ela sabe? seja programadora? Olha, eu tento. Eu dou uma incentivada. A gente já tá ensinando tecnologia para ela, já tá ensinando programação. Ela gosta, ela se identifica, mas ainda não sei o que ela vai ser, sabe? Eu acho que ela vai escolher o caminho dela, mas eu incentivo. E como você vê essa diferença do empreendedorismo de criar algo, de abrir uma empresa, começar algo do zero, ou o seu caso, de realmente ser empreendedora do seu negócio, no fim das contas, que ele já foi criado, mas você faz parte dessa construção, né? Se você chegou na cadeira onde você chegou, você construiu muito do que é a Rockchair, né? Exato. Olha, eu acho que assim, são desafios diferentes, claro, mas nenhum é menos importante do que o outro, porque são estágios da empresa. Quando você está ali fundando uma empresa do zero, você tem vários desafios da fundação da empresa, só que talvez a queda é um pouco menor. E quando você já está num estágio como eu estou hoje, um erro pode custar muito caro pra gente. E a queda pode ser muito maior. Então, assim, não é que o desafio seja maior do que o desafio de fundar uma empresa, mas é um desafio muito diferente. São coisas diferentes, a gente precisa lidar com situações completamente diferentes, mas os dois são extremamente desafiadores. Mas eu sempre, aquilo assim, eu sempre acredito que se a gente for intencional no que a gente faz, e se a gente tiver um objetivo muito claro, o caminho, ele é claro que a gente vai conseguir ter sucesso, assim. Então, eu sempre fui uma pessoa que acreditei muito no próximo passo, tanto que quando eu assumi aqui a cadeira de CEO,
as pessoas me perguntavam assim, mas você tá pronta? Não, claro que não, nunca estive pronta. Como se prepara? Exato, e ninguém nunca tá pronto para isso, né? Você nunca vai estar pronto para sua próxima oportunidade. Mas eu sabia que esse momento poderia chegar e eu dei o meu máximo. E eu entendi que eu tô indo pro meu próximo objetivo e eu vou provar que eu posso assumir isso aqui. Então, eu assumi como CEO e de um ano pro outro a gente cresceu 60%. Uau! Então, nossa, parabéns, sucesso demais. Eu não sei se você concorda, mas na minha visão, a cadeira de CEO, ainda mais numa startup, numa empresa em crescimento, também sou cofundadora e sócia de uma escola de negócios mais focada em fintechs. E nesse caso, eu sinto que a cadeira ela é muito solitária, numa posição muito solitária, né? Então, a tomada de decisão você tem que pensar por todos, você tem que realmente pensar, olhar para a gestão e olhar para negócio e se dividir em múltiplas funções e ter muito equilíbrio emocional. Não sei se você concorda sobre isso, mas a cadeira de CEO em si, para mim, é uma cadeira que todo mundo almeja, né? De, putz, eu quero muito estar lá porque é um alvo. Mas, na verdade, é isso que você falou. É assim, ninguém tá nunca preparado para estar lá e é uma grande responsabilidade, né? Exato. E todos os dias é um desafio novo, né? Todos os dias a gente tem uma nova coisa para resolver, um problema novo. E é aquilo, a responsabilidade e o peso de você ser, no fim, tudo bem, todo mundo ali tem voz, todo mundo ali pode falar. Mas se acontecer um problema, a decisão final é sua e você que vai acabar levando a culpa em algum momento, né? Então, sim, eu acho que é uma cadeira muito solitária, né? Por mais que eu tenha sócios, eu compartilhe muito com eles, mas existe um lugar ali que talvez ninguém saiba a dor que essa pessoa está vivendo, né? E eu costumo até conversar com outras pessoas, putz, será que não tem um espaço para a gente começar a trocar mais isso, para conversar com outros CEOs, para trocar mais experiência com essas pessoas que têm essas mesmas dores, porque de fato é um lugar muito solitário, mas é legal, né? Eu acho gostoso. Um frio na barriga. Exatamente. Como você projeta? Porque falando um pouco de ser protagonista da carreira, ou até de pensar em evolução e tudo mais, tanto é ser protagonista que quando você chega numa cadeira como a de CEO, por exemplo, aí você fica, pra onde eu vou agora? Né? Você tem esse sentimento de o que eu vou fazer da minha vida daqui a tantos anos, como eu projeto isso, como eu traço esse plano, como é essa? Sim. Qual é o seu momento atual? Sim, eu acho que é um desafio agora eu parei de pensar de qual que é o meu próximo passo verticalmente. Né? Exatamente. Eu comecei a pensar em qual que é o próximo passo da empresa, para onde que a gente vai, para onde que a gente vai expandir, qual que é o próximo passo que a gente vai dar na questão do empreendedorismo. Então, esses são os meus pensamentos hoje. Mas, de fato, eu já peguei me pensando assim, e agora o que eu faço? Para onde que eu vou? Como eu me desenvolvo? Mas é aquilo. Você atingiu um teto, uma cadeira, só que agora, nesse momento, é um momento que você precisa se desenvolver cada vez mais, porque você tem desafios novos a cada dia. E o que eu acho interessante é também o fato de chegar numa cadeira, tem que entender que o que importa muito é o processo até chegar nela. Então, quando você tá nela, você tá vivendo o processo. Então, não significa que você tem que buscar algo diferente. Vive! Né? Constantemente, aprende, busca, é uma busca incessante por sempre aprender mais, olhar para outras pessoas e tudo mais. Exato. Isa, como você tem a escola, quando a gente fala de mercado de tecnologia, foi-se o tempo onde era majoritariamente masculino, né? Você entrava numa faculdade de engenharia, a maioria era práticas que você adota para a inclusão feminina nesse mercado. Legal. A gente costuma fazer programas para mulheres, parcerias com outras comunidades para trazer mulheres para esse lugar. Mas para mim hoje o principal ponto, que é o que vai conseguir mudar, como eu disse, na minha vida, eu entrei na área de tecnologia porque eu tive uma referência e ali eu entendi que era possível eu dar espaço. Então hoje eu busco ser essa referência para outras mulheres, que elas me olhem e vejam e almejam estar nesse lugar que eu tô hoje. Então, para mim o principal é isso, assim, a gente precisa de outras mulheres dando esse passo e tendo a coragem de entrar nesse lugar, porque esse lugar também é para elas sim, e a gente precisa de outras mulheres aqui pra gente conseguir de fato mudar esse cenário. É porque é uma questão social, né? A gente precisa se encorajar, porque tá enraizado. Às vezes a gente tem uma insegurança interna, né? Ninguém dizendo que pode ou que não pode. Nós, mulheres, podemos, assim como todas as outras pessoas, mas é importante entender que a gente tem que entender o que a gente quer. E ter outras pessoas, como a Isa, como referência, como CEO, numa empresa de tecnologia, putz, realmente muito promissor e faz muito sentido, né? Falando da Rocket em si, o que vocês fazem? Como é o dia a dia? Como é a empresa em si? Qual que é o grande diferencial de vocês? Legal. A gente tem uma cultura muito boa, né? A nossa cultura é uma cultura muito legal de ser vivida.
A gente sempre foi uma empresa muito humana, então é o que eu disse, a gente trabalha com pessoas, a gente lida com pessoas todos os dias, então a gente procura sempre ser o melhor para essas pessoas, para o trabalho ficar mais leve, né? A gente é uma empresa remota desde o dia 1, então não tivemos o desafio de na pandemia ter que se adaptar, ter que ir para o remoto. A gente sempre foi remoto, então para mim esse é mais um benefício, né? Eu acredito muito no trabalho remoto, eu acredito muito que é possível, lógico, é desafiador construir cultura no remoto, engajar as pessoas. Tem outros desafios, assim como os desafios do presencial. Exatamente. Então, hoje o nosso dia a dia é muito... A gente sempre teve uma essência muito grande em criação de conteúdo, né? A gente sempre foi uma empresa que a gente nasceu da comunidade e a gente entendeu que para a gente crescer, a gente precisava gerar muito valor para aquelas pessoas. Diferente de... eu vou dar um conteúdo aqui para eu fazer a pessoa comprar de mim. Não, eu vou dar todo o conteúdo de graça, praticamente todo o conteúdo que a gente dá hoje no pago, a gente tem no gratuito, e as pessoas elas vão receber tanto que elas em algum momento elas vão ser gratas pra gente e vão entrar aqui dentro, né? E aí, lógico, os nossos alunos a gente tenta estreitar um pouco o caminho e quando no gratuito vai ter muito conteúdo ali, a pessoa tem que navegar entre esses conteúdos. Mas é isso que a gente faz. Então, desde o dia 1 a gente gera muito valor, a gente entrega muito conteúdo, a gente faz muitos eventos, a gente ajuda muito as pessoas mesmo que elas não paguem. E aqui dentro, a gente está todos os dias olhando para como que a gente entrega sucesso para esses alunos, como que a gente forma mais pessoas, como que a gente vocês conseguem informar, desculpa te interromper, vocês conseguem informar desde uma pessoa que acabou de sair da escola e quer entrar e começar a programar. Exatamente, desde que não sabe nada de programação, então, putz, não sei nada de programação, nem ligar um computador. É para mim? Sim, é para você também, a gente vai te ajudar. Já adianto que o caminho de... A gente teve uma época que a mídia pintava a educação, a tecnologia, como algo muito fácil, né? E, é um caminho, é uma carreira promissora. Você vai entrar lá, vai ganhar altíssimos salários em pouquíssimo tempo. Não, não é isso. Não é assim que funciona. É uma carreira difícil, é uma carreira desafiadora, mas é um lugar para todo mundo. Todo mundo tem a chance de entrar na carreira de tecnologia. Mas precisa, tanto quanto todas as outras carreiras, se dedicar, estudar, se desenvolver. Então, se a pessoa está começando do zero, a gente ajuda ela. Ou se ela já tem conhecimento, a gente ajuda ela a se especializar. A gente treina times de tecnologia de empresas. Então, de fato, a Rocket City é para todo mundo que quer entrar ou se especializar na carreira de tecnologia. E são cursos online? Sim, é 100% online. A gente tem mentorias ali que a gente entrega presencial, né? Não presencial, mas síncrona, mas todos os conteúdos eles são online e quando não são gravados, a gente grava e entrega depois. Curiosidade, em relação ao volume de alunos hoje, como está distribuído entre homem e mulher? Legal. A gente tem hoje mais ou menos 25% a 30% de mulheres. É um número que está crescendo, assim. Lá no início a gente tinha 5% de mulheres. Que legal. Então a gente vem mudando esse cenário, mas ainda é muito desafiador, sabe? É muito desafiador a gente conseguir mudar esse cenário. Por mais que a gente faça várias ações, ainda existem poucas mulheres na área de tecnologia e a gente precisa muito mudar isso. Aí, mulheres, temos oportunidades, temos pessoas referência. Por favor, aproveitem essa oportunidade. É isso aí. Temos canais. Quando eu comecei a minha carreira com produto, com tecnologia, eu sempre busquei muito referências para conseguir cursos, palestras, eventos, para entender um pouco mais a partir das pessoas. Então, isso sempre também foi um ponto importante para mim. E eram poucas as escolas ou os cursos profissionalizantes, né? Para te ajudar num direcionamento específico, num cargo específico. E com tecnologia, com programação, a mesma coisa, né? Você tinha que fazer uma faculdade de engenharia de tantos mil anos para conseguir um emprego ou estagiar e etc. E hoje a gente tem várias facilidades com pessoas altamente capacitadas que conseguem te direcionar nesse caminho, né? Sim. Qual que é o tempo médio para uma pessoa que não sabe nada conseguir começar a programar com a Rocket? Legal. Lógico, vai variar muito. Existem pessoas que já conseguiram com 6 meses? Sim, mas são poucos casos. Então, assim, a gente costuma falar que para uma pessoa conseguir mesmo entrar na carreira, ela vai levar de 1 a 2 anos. Muitas conseguem em 1 ano, e outras conseguem em 2 anos. Então, assim, é de fato um caminho longo, porque tecnologia não é algo muito fácil, é algo que você precisa se dedicar muito. Então, depende a quantidade de horas que você se dedica. Tem pessoas que trabalham, têm família, tem pouco tempo para estudar, essas vão levar um pouco mais de tempo, mas quem tem mais tempo para se dedicar vai um pouco mais rápido. Porque tudo é a prática, né? A nossa metodologia é prática. Então, as pessoas praticam muito e aquilo dali fazem ela aprender. Então, quanto mais elas praticarem, menos tempo elas vão levar. Izzy, para fechar, como foi e como é essa construção desse processo de transformar uma empresa pequena numa grande empresa como é hoje? E o que vocês têm olhado para o futuro da Rocket? Assim, qual que é a sua expectativa? O que está por vir aí nos próximos anos?
Como você está projetando isso? Como é esse processo de ser uma pequena e se transformar numa gigante em pouco tempo, essa construção toda? Legal. Eu acho que é ouvir muito as pessoas, né? A gente sempre ouviu muito a nossa comunidade, os feedbacks dos nossos alunos, a gente procurou sempre seguir uma linha que fosse benéfico para essas pessoas que acreditam na gente. Então, e sem perder os nossos valores, a nossa essência de geração de conteúdo, porque também não adianta a gente crescer de forma acelerada e dar um boom de um para outro, mas perder toda aquela qualidade dos nossos conteúdos, a profundidade. Então, a gente busca crescer, a gente busca entregar mais, tanto que a gente saiu de uma única tecnologia para mais de 10 tecnologias que a gente ensina, e no ano que vem caminhando aí para 20, mas sempre de forma um pouco mais devagar para a gente conseguir entregar e gerar essa essência. Gerar valor de fato, gerar valor para essas pessoas. Exatamente. Muito legal. Obrigada pela sua participação. Tenho muito orgulho de ver pessoas como Isabela, tanto nesse mercado de tecnologia quanto numa cadeira de CEO, que a gente sabe, sem romantizar, que não é uma cadeira fácil, tem lá seus desafios, mas é importante a gente continuar sendo referência. Sigam Isabela nas redes sociais, a gente vai deixar todos os canais para tudo. E quem quiser entender mais sobre tecnologia, sobre liderança, carreira e tudo mais, né, Isa? Onde te encontrar? Isso aí. Me encontra no meu Instagram, Isa Castilho G, Instagram da Rocket City. E assim, gente, precisamos de mais mulheres na área de tecnologia. Não existe momento melhor para a área de tecnologia. Tecnologia é o futuro, não. Tecnologia é hoje. Então, entrem na área de tecnologia e vamos dominar isso daí. Maravilhosa. Obrigada, Isa. Obrigada pelo convite.